Muito bem, estamos aqui em mais uma edição do Livrecast, edição número 5, se não me falha a memória. E hoje estamos com uma convidada super especial que vocês já estão vendo aí, Vaniele Reis. E aí, minha amiga, tudo bem com você? Oi, gente. Oi, Eric. Tudo bem? E você, como está? Tudo jóia, tudo incrível. Bom, ela tá ali já mostrando o fundo da Skyze, né? Isso mesmo, Que é a Sky. agência dela. E olha só, contar um pouquinho aí dessa conexão que a gente começou. A Vanielle, a gente trocava algumas mensagens no Instagram e aí a gente sabia ali que ela estava tendo um caminhar bem interessante com a agência. E aí a gente, vez ou outra, conversava. E ela estava na imersão desse ano, foi incrível poder conhecê-la pessoalmente. E o mais interessante que ela, uma garota super jovem, que construiu um negócio enorme e parece que não é seu primeiro negócio, né? Não. Na verdade, eu comecei, né, no mundo do empreendedorismo. Eu tinha por volta de 13 a 14 anos, por aí. Assim, eu sou de uma família muito humilde, né? Eu sou do Nordeste, então, tipo assim, aqui os meus pais não concluíram o ensino médio, então eu fui criada por meus avós. Então a gente nunca teve muitas condições financeiras e ao ver, né, visualizar as pessoas conseguindo já na adolescência comprar um celular, comprar uma coisa, outra, surge e desperta o desejo de querer também usufruir de algumas coisas que talvez, né, se eu tivesse de mão beijada ou alguém que entregasse para mim, talvez não teria despertado isso. E aí nisso eu, eu comecei através dos jogos online, trabalhar para uma pessoa, sendo comissionada. Eu ganhava um comissionamento de 10% por tudo que eu vendia. E a partir desse primeiro negócio, né, que eu comecei a ajudar essa pessoa, eu fiquei 3 meses vendendo para essa pessoa. E o que você vendia? Acesso ao jogo, download do jogo? Eram moedas. Moedas que, tipo, vamos supor, Free Fire, que todo mundo conhece mais ou menos, os diamantes do jogo. Aí eu vendia para essa pessoa em específico, mas nessa época era jogos de realidade virtual, tipo Second Life, The Sims, nesse sentido. Então eu fiquei 3 meses vendendo e depois falei assim, quer saber de um? Eu acho que eu consigo fazer isso sozinha. E aí eu procurei uns fornecedores, tipo, tentar ver como que eu poderia viabilizar aquilo para fazer sozinha. E comecei. De início, a minha principal barreira era idade. Então eu sempre tomei muito cuidado para, tipo, mascarar, porque quem que vai comprar alguma coisa com uma pessoa de 13 anos, 14 anos? Então eu sempre tentei mascarar muito bem a minha idade para poder fazer com que as pessoas não soubessem, porque o pré-julgamento ele vem inconscientemente. E aí, atualmente, eu ainda tenho esse outro trabalho, essa outra empresa. Ela tem lá umas pessoas que tocam isso pra mim e já vai fazer, acho que esse ano faz 9 anos que a Uau. gente tem ela. E quando faz 2 anos que eu saí, me desliguei dela em partes pra focar na agência. Entendi, interessante. Olha, o nosso papo aqui geralmente gira bastante em torno da agência, né? Mas olha só, com 13 anos você viu uma oportunidade. E você tinha inspiração na família de empreendedorismo? Isso de alguma maneira fez parte do seu mundo quando mais jovem ou você foi a primeira empreendedora da família? Então, é assim, o meu pai, quando eu era criança, ele trabalhava de taxista. A minha mãe, ela assim, ela trabalhava doméstica, mas não doméstica assim como todo mundo conhece, que tem carteira assinada, coisas nesse sentido. Não. Doméstica ao ponto de você trabalhar o mês todo para ganhar 100, R$ 200. Nossa. Então, assim, quando os meninos aqui da agência, eles até brincam, né? Eles falam assim, a gente tem que fazer
tem que diferenciar o pobre raiz e o pobre Nutella. Eles falam assim, eu sou pobre, mas eu tenho um carro, eu tenho uma moto. Não, gente, não. A gente era pobre no sentido de que minha mãe teve que bater saco de feijão na roça para comprar o portão da casa. Olha só. Então, assim, seria um pobre raiz realmente. E assim, a minha avó, ela trabalhava como cozinheira em uma pousada durante muitos anos, 25 anos. E quando os meus pais se separaram, minha mãe foi para São Paulo, meu pai foi para Salvador. E acabou que eu e o meu irmão, a gente ficou com os meus avós. A gente nunca teve muito contato com empreendedorismo, nada nesse sentido. E muito pelo contrário, tanto eu quanto meu irmão, a gente, tipo assim, a nossa família não tinha nenhuma expectativa sobre a gente. O pai não terminou a 4ª série, a mãe está na 8ª. Minha avó e meu avô são analfabetos, então eles não sabem nem ler. E aí a gente, tipo, traçar um outro caminho. Eu concluí meu ensino médio, concluí meu ensino superior. E, tipo assim, hoje em dia, as pessoas que me criticavam, a maioria dos meus familiares que me criticavam, eu tenho alguns deles que os filhos deles trabalham pra mim. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de mágoa, rancor. E eu acho que a minha história, tudo que eu passei, que eu precisei passar, ela me fez mais forte e me trouxe até aqui. E se eu voltasse no passado, eu escolheria viver tudo novamente, porque me fez a pessoa que eu sou hoje, me fez ter a empatia que eu consigo ter e o discernimento também, para entender, né, o lado bom e o lado ruim de todas as coisas. Que massa. Agora, uma outra coisa que eu fiquei muito curioso. Você, com 13 anos, empreendendo, não tinha uma empresa no seu nome, talvez não tinha nem conta bancária no seu nome ainda. Como que você fazia essa parte burocrática? Então, eu tinha uma tia, que ela tinha uma conta bancária. Aí eu convenci a minha tia, olha tia, então, eu tô vendendo aqui na internet um jogo aí pra essa mulher aqui. E eu preciso de uma conta para ela mandar esse dinheiro para mim, do meu comissão, né, meu comissionamento. Aí ela foi e me emprestou a conta. E assim, no começo, não incomoda, porque tipo assim, era R$200, R$250. Assim, quando é pouco, ninguém se incomoda. E aí depois o meu avô, ele tinha uma conta bancária também na época na Caixa. E como a venda de jogos são valores pequenos, R$50, R$100, acabava que servia. Só que quando a conta do meu avô era daquelas contas, sabe, caixa fácil, que se você, tipo, bater o limite de R$3.000 no mês, trava a conta inteira. Sim. Até que um dia isso aconteceu. E aí, mas quando isso aconteceu, as pessoas já estavam mais acostumadas com o fato que eu trabalhava na internet, mas não foi fácil. Tem pessoas, familiares mesmo, que tipo, nunca chegaram pra mim pra me perguntar o que eu tava fazendo, insinuaram coisas ruins. Tava na época daquela novela, acho que era Pé na Cova, Pé na Jaca, não sei, uma coisa assim. E tinha uma moça da novela que fazia striptease na webcam e tal. E os meus parentes começaram a insinuar alguma coisa nesse sentido. E aí um dia eu fiquei muito estressada, né, e liguei pra eles e falei, olha, eu não tô fazendo nada, me pergunta se você quer saber. Só que a gente, desde pequeno, eu acho que todo mundo tem que aprender a lidar com os julgamentos, né, com as coisas da vida, pra poder se preparar, de certa forma, ter um equilíbrio emocional maior. Nossa, é incrível, assim. Eu sabia, né, já que você tinha esse outro lado do empreendedorismo com os jogos, mas não conhecia os detalhes e é bem interessante de conhecer mais. E como que você foi parar nesse mundo do turismo? O seu segundo negócio, o seu segundo empreendimento foi com a agência, começou como milheira. Como que foi essa sua jornada para chegar até aí, que é exatamente o ponto que está acontecendo neste momento, um novo momento na tua agência, né? Então, eu fazia, né, continuei fazendo esse meu outro trabalho dos jogos e tudo mais, e eu conheci o Paulo, o Paulo Monteiro. Eu já gostava bastante de viajar, eu estava procurando novas fontes de renda, dando uma olhada ao meu redor, e aí eu estava buscando passagens com
preços bons e tudo mais. Aí eu vi o Paulo. Eu olhei assim, falei assim, isso daqui que ele tá fazendo, na época ele tava nos grupos de Facebook, oferecendo passagem aérea pro pessoal e tudo mais. Aí eu olhei assim, isso aqui eu consigo fazer também. Aí, nisso, eu me perguntei pra ele, olha, como que você trabalha? Você faz algum tipo de parceria pra alguém vender pra você? Você fornece, beleza? Como que você faz? Aí depois de um tempo ele falou assim, olha, vê esse curso aqui, acho que ele estava cansado já, tanto que eu estava perguntando tanta coisa. Aí ele fez assim, eu vou te passar o link do curso, e aí você assiste e vê lá. Aí eu falei, tá bom. Fui, comprei o curso. O LCM ou o Pro? Não, o LCM. Tá. Aí eu fui, né, vi o curso. Eu vi o curso inteiro, acho que eu até mandei e-mail na época pra ver se dava pra desbloquear logo pra eu terminar de ver, porque eu tava sem paciência. Porque quando você compra, você tem que esperar uns dias, né, pra poder você conseguir ter acesso ao curso inteiro. Eu acessei o curso, assim, acho que umas 3 horas, aí ficou faltando o resto. E aí tinha que esperar o tempo pra poder... Aí eu, meu Deus, que esse tempo não acaba nunca. Aí concluí o curso e nisso eu comecei logo, assim, no primeiro mês eu já comecei a fazer um monte de estratégia de 300, um monte de estratégia... Assim, eu sempre fui 880. Ou eu sempre mergulhei muito, ou eu nunca mergulhei, ou nada. Ou tudo ou nada. Então eu falei assim, achei interessante, vamos. E nisso de me doar 100% eu fiz um monte de conta, fiz um monte de coisa. E eu entrei no curso, quando foi assim, depois de uns 3 meses, pandemia. Aí a Hotmilhas parcelou todos os meus pagamentos. Alguns pagamentos que eram menores pagaram. Mas, coincidentemente, quando entrou a pandemia, o meu outro trabalho dos jogos, estava todo mundo em casa, todo mundo procurando alguma coisa pra se distrair. A gente teve um aumento de uns 300%. Caramba. E aí, não me fez falta. Não me fez falta, mas foi nesse momento que eu percebi a importância de você não ter uma única fonte de renda. Sim. E aí, eu continuei, não me atrapalhou, e nesse mesmo ano a gente fez viagens, eu com essa executiva, a gente foi pra Cancún. Olha. E a gente se hospedou no Hard Rock, a gente fez uma viagem maravilhosa, e quando a gente chegou lá, eu e o meu marido, a gente estava conversando, e eu falei assim, a gente vai abrir essa agência esse ano. Aí ele falou assim, a gente vai, quando? Aí eu falei, janeiro. Isso a gente tava, 30 de dezembro. Janeiro, mês que vem. Janeiro de 2021. Não, mês que vem. Sim. Mês que vem, janeiro quando? Tá, 15 de janeiro, porque a gente tinha voltado de viagem dia 6, dava 10 dias pra se organizar e fazer alguma coisa. Aí a gente falou assim, tá bom então, vamos. A gente voltou de viagem, aí lá a gente fez as nossas metas, né, do ano. E a gente colocou que a gente queria fazer 3 mil reais de lucro com a agência. Eu voltei. Nossa, mas assim, quando a gente começa, a gente não tem tráfego, né? Não tem nada. Aí tem que arrumar outra forma de você captar clientes. Aí o que eu fiz? Aí eu lembrei que o Paulo divulgava nos grupos, eu falei, vou fazer igual. Se dá certo pra ele, vai dar certo pra mim também. Aí fui pros grupos do Facebook. Eu postava, em 20 grupos. 20 grupos, às vezes 2 vezes. Brasileiros em Portugal, brasileiros em Lisboa, esses grupos. Em todos os lugares. Portugal, Londres, Itália, França, Suíça. Não tinha um grupo que eu não estava. E os que eu não estava é porque alguém já tinha me removido em algum momento. Então, aí eu criei outra estratégia, né? Eu falei assim, só postar não tá funcionando muito bem. O que eu vou fazer? Vou tirar dúvida do povo nos grupos. O povo postava bem assim, tô precisando ir pra Itália, como que eu faço? Tá fechado, preciso ir pra Europa, fechou tudo, fechou Portugal. Aí eu tirava dúvida. Olha, fulano, realmente tá fechado,
mas caso se você tenha interesse, eu consigo te ajudar a ir pra Croácia. Pronto. Aí a pessoa entrava em contato comigo. Olha, como que eu faço pra ir pra Croácia? Achei interessante o que você falou e tal. Aí nisso eu comecei a ajudar. Eu fiz alguns nacionais durante essa época também. E a primeira venda, assim, que eu senti, né, o potencial que tinha, demorou acho que uns 3 meses eu vendendo um nacional. Dava resultado? Dava, mas assim, você vende um nacional, um outro. No primeiro mês eu vendi acho que uns 7 bilhetes nacionais. Que aí chegou a dar os 3 mil de lucro ou não? Não, não chegou. Na época acho que deu uns 2 mil e pouco. Aí no segundo mês eu vendi mais um pouquinho de nacional, outro aqui. No terceiro eu já vendi internacional. Só que eu vendi pro México, outros lugares. Aí nisso eu já tinha batido os 3 mil. Só que, tipo assim, eu não achava que tava muito bom, porque tava trabalhando muito pra poder, fazendo muita postagem, fazendo muita coisa. E eu fazia atendimento, eu fazia missão. Eu até brincava, que o povo me ligava, falava assim, será que dá pra fechar em 5 mil? Eu faço, peraí, deixa eu falar com o meu financeiro. Aí eu mutava a ligação, aí esperava passar uns 2 minutinhos, olha, eu consegui. E o financeiro era você mesma. É quase que a gente vai na frente do espelho e pergunta, e aí, o que você acha? Então, aí, quando foi no 4º mês, eu senti assim, realmente que compensava. Eu passei um mês conversando com uma pessoa. Eu nunca demorei tanto para fazer uma venda. Porque estava fechado o local e a moça todo dia queria tirar alguma dúvida e todo dia mudava alguma regra. E nossa, eu sofri tanto para entender a diferença de espaço Schengen para a União Europeia. Para eu entender que a pessoa não podia, tipo, se estivesse dentro do espaço Schengen, não precisava fazer imigração, porque eu nunca tinha ido para a Europa. Eu mal tinha ido para Cancún, minha primeira viagem internacional. E assim, creio que tem muita gente que tem aí, né, uma experiência gigantesca sobre tudo isso e ficam com medo, né, com medo de tipo, olha o tanto de experiência que as pessoas têm e ficam guardando para si com medo. E eu não sabia de nada. Tipo, eu ligava para a companhia aérea, moça, minha cliente, ela quer ir para a Croácia. O que eu faço? O que eu faço? Por quê? Porque está dizendo aqui que não pode fazer conexão em Frankfurt para ir para dentro da União Europeia e eu tô confusa. E a moça fazia, eu também não sei. e nisso eu ficava. Aí o que eu fazia? Paulo, me ajuda aqui. O Paulo foi o seu anjo da guarda nesse processo. Me ajuda aqui, essa moça aqui, ela quer ir para tal lugar. Será que ela pode entrar? Aí o Paulo, ele me mandava os links dos sites confiáveis, né, explicando, mas eu lia 5 vezes, 10 vezes, e eu fazia, meu Deus, não tô entendendo nada. E aí até que com o tempo eu fui pegando, né, o jeito. No início é bem complicadinho, mas consegui fechar a venda dessa mulher que ficou um mês. Eu não fechei antes com ela, não porque ela não queria comprar, mas porque eu não estava preparada para poder fazer aquela venda. Porque a moça, ela queria ir para a Croácia. Se eu soubesse que ela poderia fazer conexão em Frankfurt sem problemas, eu já tinha vendido para ela há muito tempo. Mas eu não tinha aquela certeza que ela poderia. Eu não queria mandar ela para lá e ela não conseguir embarcar ou algo nesse sentido. E aí, quando eu soube, eu mandei ela, na verdade, foi pela Air Suisse, não mandei ela pela Lufthansa, porque na época eu não tive plena convicção que ela ia conseguir embarcar. E depois que eu já tinha emitido a passagem dela, eu fiz, nossa, não acredito. Eu passei um mês conversando com ela e ela podia comprar a primeira opção. Aquela sensação de que se você tivesse estudado um pouco mais, você teria, tipo, encurtado muito mais o seu tempo. Sim. E nessa venda, eu fechei essa venda para essa moça, demorou esse tempo inteiro. Mas foi quando eu ganhei 5 mil reais em uma única venda. Uau, bateu a meta com uma venda. E aí, nisso, eu percebi, nossa, isso aqui é interessante, isso dá dinheiro.
E aí eu conversei, né? Falei pro meu esposo, porque ele falou assim, não, em janeiro ele falou, não, vamos, a gente vai abrir, só que até março, abril, eu tava sozinha, tipo, fazendo minhas postagens, fazendo as vendas, emissão, tudo. Então, depois disso, que ele entendeu o potencial, ele falou assim, tá, vou entrar e vou tentar te ajudar a fazer alguma coisa. Aí ele entrou, e quando ele entrou fazendo tráfego. E quando ele entrou fazendo tráfego, aí eu chamei uma amiga minha pra me ajudar e nisso a gente, tipo, chegava de noite, tipo, 9 horas da noite, tava lá 70 atendimentos pendentes. E isso porque a gente tava colocando R$6. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida? R$6 por dia no Facebook, tava gerando 70 atendimentos. R$6 por dia no Facebook. A gente pegou, eu não sei se fomos os primeiros, mas a gente pegou na época de África, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Não tinha tráfego para lá. A gente começou a explorar esse público, ninguém explorava ainda, foi bem antes do pessoal lá do Masterminds ir para Cabo Verde, para África. A gente já fazia anúncio para esse pessoal antes disso, então a gente colocava R$6, o nosso lead ele era 40 centavos, 30 centavos. Mas e de onde veio o insight de explorar um mercado que a maioria ou ninguém estava explorando naquele momento? Na verdade, um dia, aleatório, chegou uma pessoa pedindo uma passagem para Cabo Verde. Aí a vendedora que estava fazendo atendimento me chamou e fez, Vani, isso é Cabo Verde perto de São Paulo? Aí eu falei assim, nossa, não sei. Vamos dar uma olhada. Aí a moça falou assim, não é Cabo Verde São Paulo, é Cabo Verde na África e tal. Aí a gente fez a cotação, preços muito bons mesmo. Cheguei a vir de volta por €300, assim, de graça, hoje em dia, comparando com hoje, né? E aí, a moça até falou assim pra ela, olha, tô entregando a comida dos meus filhos na mão de vocês. Que resposta. De tão desconfiada que ela tava. E aí ela comprou e viajou. E a gente sempre fica muito atento ao que as pessoas estão pedindo, porque, tipo assim, se eu nem tava fazendo tráfego pra ela e ela chegou até mim, então talvez tenha mais pessoas procurando por esse mesmo produto. E foi aí que a gente fez tráfego pra eles. E era uma pessoa brasileira indo para lá, ou era um cabo-verdiano, uma cabo-verdiana que estava procurando esse produto? Na verdade, a gente fazia tráfego reverso, né? Eu costumo chamar assim, que era Portugal-Brasil. Tá. E aí essa pessoa, ela foi atingida por algum tráfego errado lá, porque o meu marido nunca foi expert nisso, então, né? Ele deve ter colocado algum interesse errado e conseguiu encontrar essa pessoa. Provavelmente ela estava procurando passagem também. E ela caiu no nosso WhatsApp e acabou comprando com a gente. E aí eram públicos de Portugal, África. E aí a gente começou a explorar esse público aí, Portugal, África. E sempre que aparecia alguém procurando por algum destino que a gente não trabalhava, a gente começava a fazer tráfego para esse outro também para testar. Se desse certo, bem, se não desse, a gente parava depois de um tempo. Olha essa sacada. Porque às vezes é isso, o cliente está dando pra gente os sinais e às vezes a gente não percebe, né? Sim. Aí hoje em dia, sempre que alguém aparece pra mim com alguma demanda, eu dou uma olhada, se tem como tirar alguma coisa dali. Assim, acho que a gente tem que ficar bem atento a tudo, né? Ao mercado, no geral, ver o que está aumentando, qual a procura que está tendo. E sempre que aparece alguma coisa, alguém aparece perguntando alguma coisa, algum outro destino que a gente não costuma trabalhar, a gente para, dá uma olhada, e se for o caso, a gente faz um tráfego aí, 10 dias, 15 dias, para ver se dá alguma coisa. Se não der, a gente para e segue aguardando o próximo.
Não, e olha que legal, você falou um negócio, né? Ah, meu esposo não é um expert, não era um expert de tráfego, errou e de repente descobriu um novo mercado que foi um pilar importante para vocês, né? O erro que na verdade acaba trazendo uma nova oportunidade. Sim, porque eu costumo dizer que nada se perde, né? Tudo que a gente passa, a gente aprende alguma coisa, a gente consegue extrair algum tipo de aprendizado. Então, assim, até mesmo se não tivesse dado certo, se tivesse só a gente, testei e não deu certo, mas com certeza ele fazendo lá o tráfego, ele teria aprendido alguma coisa mais interessante. Entendi. E aí, você foi fazendo toda essa jornada e hoje vocês são em quantos aí na agência? Aqui na agência a gente trabalha, tem uma pessoa que faz suporte, acompanhamento, e tem mais 3 no comercial, eu e o meu marido. A gente já esteve em mais, mas com o tempo eu percebi que não é sobre quantidade, porque a gente estava fazendo contratação, colocando pessoas para cá para dentro, e o que acontecia? Não que a gente estava trazendo pessoas erradas, não sobre isso, mas porque demanda muito da gente com treinamento. Mesmo que a gente pegue uma pessoa quase pronta, que trabalhou em outra agência, a gente tem que tirar os vícios, tem que ajustar, e às vezes ela trabalha com, vamos supor, uma pessoa que trabalha com África é diferente de uma pessoa que trabalha com Inglaterra, e aí pra gente fazer todo esse treinamento e tudo mais, e fazer um acompanhamento. Por quê? Você pegar um vendedor, você dá pra ele assistir, olha, assiste isso daqui, esses 10 vídeos aqui que você vai sair. Não é assim, não é. A prática é totalmente diferente, então a gente tem que estar em cima, tem que estar tipo, olha, não funciona desse jeito, faz desse aqui. Eu demorei muito tempo pra entender que o que estava funcionando pra Maria não é o que funciona pra José. Por quê? Eu achava assim, olha gente, a objeção do cliente é o preço. Todo mundo contorna desse jeito que vai dar certo. Só que depois, quando eu comecei a usar CRM, né, para acompanhar em que momento que os meus funcionários eles estavam perdendo a venda, eu comecei a entender que João tá deixando de fechar a venda porque ele não está passando confiança. Então os clientes estão desconfiando muito mais. Já a Maria não está conseguindo contornar essa outra objeção aqui, que às vezes o preço, ou às vezes não está conseguindo fazer uma boa cotação, talvez, não está olhando em todos os lugares. Então, o motivo de perca de um funcionário não é o mesmo motivo de perca do outro. E a gente tem que analisar cada caso individualmente para poder fazer com que eles cresçam. Porque eles se frustram também, né? Que eles são pessoas, imagina, você está lá fazendo atendimento de 10, 20, 30 pessoas na semana, 50, 100, e você não vende nada. Eles se frustram também. E, assim, eu falo muito para eles aqui, né, que eu não nasci chefe de ninguém, então eu também estou em construção. E eu estou aqui aprendendo, e eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, e a gente está tentando evoluir, né, para ser cada dia melhor. Que massa, que incrível. E aí, nesse momento, você, que deve ter começado na sala da sua casa, como a maioria, não está na sala da sua casa agora, né? Não. No momento, a gente inaugurou ontem, na verdade, a primeira loja física da agência. Assim, a gente começou em casa, depois de mais ou menos uns 6 meses em casa, a gente foi para um outro lugar, um lugar bem pequenininho. O lugar era ruim. Então, assim, os meninos brincam que quando chovia lá nesse primeiro escritório que a gente foi, que chovia dentro e fora. Então, assim, era complicado, e a gente ficou lá 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses. A gente mudou para um outro lugar, mas ainda fechado ao público. Aí nesse outro lugar a gente ficou 1 ano, e agora a gente mudou para cá, a gente abriu, né, ao público, porque assim, uma vez eu estudando, né, vendo coisas, vendo frases, na verdade, porque às vezes a gente estuda 1000 coisas e não tira nada daquilo, mas às vezes alguém fala uma coisa e você já leva para a vida. Eu vi, o Flávio Augusto, ele falou assim, que as pessoas estão muito focadas no online.
Ah, o online que dá dinheiro, o online é o futuro, o online é isso, o online é aquilo. Só que existe tantas lojas físicas, centros, shoppings, enfim, que continuam ganhando dinheiro, mas as pessoas só deixaram de olhar para esse lado. E se você pode estar em todos os lugares, por que você vai escolher estar em um só? E quando eu ouvi sobre isso, aí a gente não tinha como mudar para uma agência física logo após ouvir isso, porque se eu tivesse como eu teria feito isso. No dia seguinte já abri a porta. No dia seguinte, mas como eu não tinha possibilidade de fazer isso, no dia seguinte eu implementei um call center. Pra gente começar, o pessoal começar a ligar. E o que a gente fez nesse call center? A gente tem muitos clientes que eles não compram, mas eles não falam por que não comprou, eles somem. Aí eu peguei uma pessoa e falei assim, olha, fulano, a partir de hoje, todo mundo que perder algum tipo, que a gente perder venda, a gente vai ligar para essas pessoas e vai tentar negociar, tentar reverter a situação, ou até mesmo tentar convencer essa pessoa a mudar de ideia e fazer com que elas comprem com a gente através desse call center. É um lead perdido, eu não tenho nada a perder, na verdade o lead já está perdido. Então vamos fazer isso. Aí depois disso a gente tentou implementar, no caso comercial, WhatsApp, ligação, call center, físico e todos os meios, né, que vierem surgindo aí pela frente, a gente vai tentando implementar também. Entendi. Você falou um negócio, né, que você ouviu a frase do Flávio Augusto e você queria imediatamente abrir uma agência e você implementou o call center. Nessa sua jornada toda, o que você acha que é o que mais foi importante para essa velocidade do seu crescimento? Eu acho que o que mais me motivou a sair assim do zero e me fez correr atrás de tudo é não deixar as oportunidades passarem. Porque às vezes a gente tem uma ideia legal, monta um plano de negócio muito legal, muito interessante, que talvez se a pessoa chegasse até a apresentar para alguma outra pessoa faria aquilo. Mas a pessoa falta atitude de meter a cara, vou fazer, ou até mesmo de não ligar para as opiniões das outras pessoas. Mas por que ele está fazendo isso? Mas agir, ação. As pessoas precisam ter ação se quiserem, né, um dia verem seus sonhos se concretizando. Sonho. Qual que é seu maior sonho? Não sei se da vida, talvez do momento. Assim, eu sou muito motivada por sonhos, mas eu não tenho um grande sonho. Eu tenho vários sonhos e os meus sonhos de ontem não são os mesmos de hoje, que não são os mesmos de amanhã. Eu vou mudando muito, mas lembra quando eu comentei no início, né, que eu percebi a importância de ter múltiplas fontes de renda? E aí você chegou para mim, você falou sobre isso e isso fez sentido para mim. Eu acho que hoje eu não acredito mais em estabilidade, eu não acredito que ela exista. E pretendo, até o fim da minha vida, ter múltiplas fontes de renda. Entendi. E quais os sonhos que o empreendedorismo já permitiu que você realizasse? Nossa, incontáveis. Incontáveis, porque assim, desde quando eu comecei, né, que eu só queria comprar um celular novo, ou por exemplo, sei lá, reformar a minha casa, porque devido às condições financeiras que a minha avó vivia, ela não tinha condições nem de comprar um quarto do jeito que eu queria, uma cama, um guarda-roupa, enfim. E não porque ela não queria, mas porque as condições financeiras realmente não permitiam. Então, a minha vida, tudo que eu construí até hoje foi através do empreendedorismo. Sem o Vaniele, sem o empreendedorismo, eu acho que não sobraria nada. Entendi. E o que você observa entre outras pessoas que começaram a empreender nesse mundo do turismo e que talvez não caminhou na velocidade que gostaria?
aonde que você acha que essas pessoas poderiam agir diferente? Eu acho que, nesse sentido, o que eu percebo, assim, que talvez a movimentação das pessoas em torno de alguma coisa que elas querem, que é de uma forma mais lenta, não que tá errado, mas que a pessoa precisa entender aonde que ela quer chegar e entender qual o caminho que ela precisa traçar para chegar ali. Porque, por exemplo, eu não tenho vontade de ter uma equipe de 50 pessoas, porque quando a gente tem equipe, a gente sabe o trabalho que dá. Sim. E eu não tenho vontade de ter, mas às vezes você vê outra pessoa com 50, 70 e tem vontade de ter aquilo não porque você quer de verdade, mas porque você vê outra pessoa fazendo e tem vontade de fazer. Então, eu acho que o início de tudo seria um pouco de autoconhecimento. Autoconhecimento para você saber onde que você quer chegar, e quando você tiver a resposta disso, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve e tudo se ajusta muito mais. Que massa. Eu fiquei muito feliz quando você mandou a mensagem no Instagram. Acho que foi na segunda-feira, depois do evento, ou terça no máximo. E aí você falou assim, Eric, ainda dá tempo de entrar no Master? E eu fiquei muito feliz por vários motivos. Primeiro, porque eu já conhecia um pouco da sua história. E também que eu acho, e aí não vou perguntar a sua idade, mas que é a nossa membro mais jovem. E o que fez você decidir entrar no Master, não lá no evento, que é o momento que as pessoas estão mais quentes, né? A gente aqui está falando de negócios, né? Então o lead está mais quente dentro de um evento do que fora. E aí o que fez você, de repente, 1 ou 2 dias depois, você falar, ainda dá tempo de entrar? É porque assim, no decorrer do evento e tudo mais, o Master pra mim já era uma coisa que eu pensava em entrar há muito tempo. Aí eu, entro, não entro, entro. Mas sempre que a gente pensa em entrar, a gente não sabe muito bem o que vai encontrar lá. O que tem no Master. A gente que tá de fora, a gente tem uma ideia, será que é um curso que ele vai chegar lá e falar assim, como que você vai fazer? Tá desligado o microfone. Pronto. Como que você vai fazer para você ganhar 2 milhões de reais, faturar 2 milhões de reais na sua agência? Vai me dar um passo a passo? Vai ser isso? Como que vai ser? E aí, assim, eu nunca participei de um outro grupo de pessoas, assim, para compartilhar ideias. Só um outro, mas não ao ponto de falar assim, olha, você tem que investir isso daqui para você estar com essas pessoas. Mas eu sentia falta de estar junto com pessoas que pensam da mesma forma que eu e que estão em busca das mesmas coisas que eu. Porque, assim, é claro que todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo, a gente tem muito a aprender com todas as pessoas, mas às vezes você tá precisando de uma ajuda. Por exemplo, eu cheguei lá no evento e eu tava assim, meio perdida em relação à minha seleção, porque eu contratava, as pessoas não se adaptavam, não ficavam e tudo mais. Só que assim, eu não tava no Master, eu não tava na área do VIP, eu tava lá atrás e tinha muita gente que ainda tava começando, tava abrindo a sua agência. Então eu senti falta de ter alguém que eu pudesse chegar e falar bem assim, olha, me ajuda com isso daqui, o que eu faço para contratar? E aí eu percebi que eu precisava juntar com outras pessoas que estavam mais avançados nisso. E eu senti isso. E além de que a jornada, né, do empreendedor não é fácil. É uma jornada bem solitária. Acho que talvez seja o Sarubi que tenha falado isso. Porque quando a gente vai crescendo, mudando os gostos, talvez de certa forma até eu quero, sei lá, semana que vem ir no Rio de Janeiro. É difícil você encontrar um amigo que tope isso assim de imediato. E até os assuntos. Eu tenho 23 anos, respondendo essa pergunta sobre a minha idade. E aí, os meus amigos, eles estão, muitos deles, não todos, graças a Deus, estão em outras vibes, festa, balada,
bebida. Então, assim, tão distantes, se distanciam um pouco da minha vibe, a minha vibe de tipo negócios. E eu não posso querer tipo jogar os meus interesses de lado para me encaixar dentro do que os meus amigos estão buscando. E isso traz pra gente um pouco de solidão. Uma solidão por pensar diferente, por agir diferente. E como eu estou numa cidadezinha de 33 mil habitantes, né? Eu não estudei nas melhores escolas. Eu não tenho contato com pessoas que são bem de vida aqui, que donos de comércio, nada nesse sentido. Os meus contatos, na maioria das vezes, são os contatos de sempre. As pessoas... Eu estudei a minha vida inteira na escola pública, os meus amigos são os mesmos, e com o passar do tempo o ciclo de amizade ele só vai diminuindo. E é importante a gente integrar outros grupos para aumentar isso, e principalmente com pessoas que estão buscando as mesmas coisas que a gente. Entendi. Muito massa. E imagina que agora você vai conversar com uma pessoa que quer mudar de vida, que talvez está enxergando no turismo, nas milhas, ou seja qual for, o empreendedorismo como uma oportunidade, e ela de repente está com medo de alguma coisa. O que você diria para essa pessoa? Eu diria assim, que primeiramente eu seria muito sincera, não vai ser fácil, não é. A gente muitas das vezes vai ter que abrir mão de muitas coisas para conquistar outras coisas melhores ainda lá na frente. Mas tem que abrir mão do medo. Tem que abrir mão do medo, tem que encarar a vida como ela é. A vida vai ter momentos que vai ser difícil, outros que vai ser mais difícil ainda. Mas a recompensa vem. A recompensa vem. E quando você estiver no seu momento de recompensa, você vai pensar assim: nossa, valeu a pena tudo que eu passei, valeu a pena cada momentinho, cada sofrimento, cada momento que eu abri mão para poder estar aqui hoje. E nada melhor que praticar a gratidão, deixar de lado as coisas ruins, e escolher, né, sempre que possível, transbordar na vida das outras pessoas. E é isso, seja protagonista da sua vida. Uau! Você falou medo. Na sua jornada você já sentiu medo? Em quais momentos? Assim, eu até converso sobre isso, porque aqui eu e os meus funcionários, a gente tem muitas conversas reflexivas, né? Nossa. Aí, assim, eu sinto medo, óbvio, como qualquer outra pessoa, mas eu sou mais de me arrepender das coisas que eu não fiz. Eu acho que não existe arrependimento maior de você pensar assim: nossa, eu poderia ter feito isso, perdi o tempo, perdi o timing, do que, tipo, você pensar assim: fiz e errei. Porque se eu fizer, deu errado, o que pode acontecer? Eu, no máximo, vou aprender e não vou fazer daquele jeito mais. Vou tentar fazer de uma outra forma. Então, o medo sempre vai existir, ele vai andar ao nosso lado. Principalmente quando você vê que você tem uma folha de pagamento gigante para fazer dos seus funcionários e que no final do mês tem que estar pago. E assim, mas vai com medo mesmo, porque não vai mudar em nada se você ficar parado, sentado, esperando as coisas acontecerem. Nada cai do céu, então tem que agir. É isso aí. Vani, estou muito feliz desse nosso papo, foi incrível. E essa jornada agora que a gente vai ficar vivendo juntos aí, que você está no Master, é muito bom ter você por lá. Provavelmente a nossa membro mais jovem. E eu acho que a idade também traz um pouco isso pra gente, né? Quando a gente tem menos idade, talvez a gente sinta menos medo. Só acho. Vou deixar a reflexão aí para quem está nos ouvindo. Me deixe aí as suas mensagens finais para essa galera que vai nos ouvir. E como as pessoas encontram a sua agência, como que elas podem fazer contato com você de repente. Então, vamos agradecer, né? Quero agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui me ouvindo e aos que irão me ouvir ainda. Dizer que eu estou totalmente disponível se alguém quiser conversar, tirar dúvidas. Eu gosto muito de ajudar. Eu acho que é uma coisa que
acho que todo mundo do Master compartilha, a gente gosta muito de ajudar, porque quando foi a nossa vez, alguém estendeu a mão pra gente, nos ajudou e nos mostrou que aquilo era possível. Então é muito bom hoje ser eu que vou mostrar para alguém que isso também é possível. Então, sobre a nossa agência, se chama Skies Viagens, se vocês quiserem encontrar no Instagram, mas preferencialmente chamem no meu Instagram, porque no Instagram da Agência Quem Fica é a minha equipe fazendo cotação. Então, se vocês chamarem lá, eu não vou ver. E o meu Instagram é @VanielleReis. Massa, muito bom. Gente, quero agradecer por mais um episódio do Livricast. Semana que vem nos encontramos aqui. Vani, obrigado pelo seu tempo, pela confiança e seguimos juntos. Um abraço. Abraço.